Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para começarmos o dia estudando a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Eu agradeço a sua companhia diária. E quando você toma esse vídeo e leva adiante, nós estamos assim pregando o Evangelho, continue assim fazendo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao nosso estudo de hoje, buscando as multidões. É verdade que há muitos desafios para se alcançar as grandes cidades. Aliás, há muitos desafios dentro dessas grandes cidades para a nossa própria fé. Isso é verdade. Mas Jesus deseja que nós avancemos em direção a essas pessoas. Não somente devemos alcançar pequenas multidões, mas grandes multidões. Se há 7,5 bilhões de pessoas no mundo, Deus deseja que todas elas cheguem ao arrependimento e sejam salvas. Olha o que a Bíblia diz acerca do sentimento de Jesus em relação às grandes cidades. Olha só, capítulo 9, versículo 35 de Mateus diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós vemos como o Senhor Deus se compadece dessas pessoas. Jesus não olhou para quão grave eram os seus pecados, apesar de serem graves realmente, mas Jesus se compadeceu dessas pessoas como ovelhas que realmente não têm pastor. Diz a Bíblia que as pessoas iam até Jesus e Jesus satisfazia suas necessidades, curando as suas enfermidades e trazendo um pouco mais de alegria para esse povo. Jesus ama as pessoas que estão na cidade. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 19, 41, que ele chorou sobre Jerusalém. Olha só. Por quê? Porque Jerusalém estava indo num caminho de perdição e ele chorou por conta das pessoas que ali viviam. Então ele usa os seus discípulos para alcançar exatamente essas pessoas. Falando sobre exatamente esse assunto, o mesmo assunto, nós lemos aqui capítulo 9, versículo 35, o versículo 37 e o versículo 38 traz aí quão desejoso está Jesus de alcançar as pessoas, quando ele diz assim, ó: Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. De que ele estava falando aqui? Qual é o contexto? Das grandes multidões. São poucas pessoas para atender essas pessoas. Olha o desejo que Jesus tinha, de que mais pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho se envolvam no alcançar das multidões. Ele quer alcançar essas pessoas e ele está usando exatamente os seus filhos, seus alcançados, né? Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho agora se tornam eles próprios quem os alcançará para o reino dos céus. Olha que coisa interessante. No capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, versículo 23, nos diz assim, ó: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidões o seguiam. Que coisa interessante. Olha aí. O Senhor Jesus saiu ali de onde ele estava, da Galileia, e foi avante para cidades, para povoações, para povoados, para alcançar essas pessoas. E diz a Bíblia que ele tinha compaixão delas, curando as suas enfermidades, e vinha gente de todos os lugares, da Síria, diz aí, da Síria, da Judeia, de Decápolis, da Galileia, do outro lado do Jordão. Agora, quando você lê esse conjunto de nações que foram até Jesus, ou que Jesus os alcançou, você percebe a falta de Samaria, de Tiro e Sidom. Agora você entende por que Jesus foi para Tiro e Sidom. Porque ele já tinha ido a essas nações, faltava ir a Tiro e Sidom. Logo mais à tarde ele vai a Samaria também, para não deixar nenhuma nação de fora que estava ao redor de Israel. E ali ele foi para Tiro e Sidom, que era nações que ficavam na costa, né?
do mar Mediterrâneo. E ali ele visitou essas cidades para lhes pregar o Evangelho. Ellen White vai dizer assim, ó: depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcação. E o Senhor Jesus foi lá visitá-los, tá vendo? Para que ele foi visitá-los? Para fazer um tour, para conhecer as belezas naturais da terra? Não, para alcançar essas pessoas, para ajudá-las a alcançarem a sua própria salvação por meio do Evangelho. Então, o Senhor Jesus lá pregou o Evangelho para essas pessoas. E como podemos nós também fazermos as mesmas coisas, né? Sairmos do nosso círculo de influência e avançarmos para as nações que estão ao nosso redor, não ignorar nenhum povoado, nenhuma tribo, nenhuma cidade pequena ou cidade grande, todas as pessoas, todos os bairros, todas as casas, a fim de que nós possamos levar a essas pessoas a maravilhosa mensagem que há um céu para ganhar. E esse céu já está nos garantido por meio da morte de Cristo Jesus. É de graça, quem quiser pode ir e pode alcançar a salvação por meio de Cristo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Assim a palavra de Deus nos diz. Que eu e você possamos fazer como Jesus, né? Veja o interesse dele. Oremos para o Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ele quer mais gente envolvidos em alcançar as grandes multidões, que você e eu sejamos essas pessoas. Oremos. Senhor Deus, nos ajude a atender o seu chamado e não ser como Jonas, virar as costas para o seu chamado e ir para onde aos nossos próprios olhos é mais confortável e melhor para a nossa própria subsistência. Nos ajude a alcançar essas pessoas para a honra e glória do teu nome, para a salvação delas e a nossa própria, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã nós iremos continuar aqui a nossa meditação. Eu espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem seu dia.